Acho que as duas implosões que tiveram em São José fizeram com que quem morava perto fica preocupado, o pessoal vai assistir. São mais de 200. Existe esse desafio de catalogar, mas são mais de 200. E eu continuo com o entusiasmo de adolescente. Eu vou começar a chamar os episódios com o Fabiano de icônicos. Ele só traz lenda aqui. Convidando aí o meu primo, né, que é da minha geração aí de negócio, né? Meu primo tá aí, o Gustavo. Trouxe aí também um outro expoente do mercado, que é o Manezinho da Implosão, que tá aí empoeirando a nossa cidade, né? A gente trabalha no ramo de terraplanagem, né, desde 1972. E disso foi dando segmentos aí aos nossos pais, né? Já estamos na terceira geração. E aqui em São José acabou representando a verdadeira celebração. A implosão, na minha opinião, foi uma celebração junto com a opinião pública, junto com as entidades, defesa civil e a imprensa. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. E Raposo Engenharia. Raposo, em casa, na cidade, em tudo. Se apresenta pra gente aí, por favor. Achei que eu dispensaria. Se tiver alguém que não te conhece, aí você fala assim... Olha nada. É Uma brincadeiras à parte, eu me sinto assim aqui em São José dos Campos, né? Sim, com certeza. O episódio do Aquários, em que pese a preocupação inicial, né, dos moradores, uma implosão, uma novidade, o episódio foi finalizado com uma verdadeira celebração, seja com os moradores, com a opinião pública, a imprensa, a mídia, a defesa civil, e ficou um carinho muito grande com a cidade, né? E fechamos com chave de ouro aí, né? A cereja do bolo, com a implosão do Urupema, com o mesmo roteiro de preocupações, né? Todo o entorno ali. Talvez um pouco até mais, né? Porque é um bairro mais antigo ali, Sim, o pessoal mais tradicionalista, um monte de velho. Minha mãe mora do lado, eu sei porque eu passei... Foi mais 6 meses escutando dela ali, né? Foi mais contundente, foi mais certeza, demorado. Com certeza. Depois ainda tivemos aí a atuação também no Ministério Público, né? A obra ficou sob o crivo do Ministério Público, o que nos trouxe um sentimento muito gratificante em relação ao resultado. O Ministério Público foi muito rigoroso, uma série de exigências, e tudo foi cumprido, então acabou. O parecer representou um verdadeiro atestado de capacitação técnica para o consórcio, né? Eu estava no topo aí dessa cadeia de comando, mas todas as empresas envolvidas, né, se sentiram muito gratas com essa chancela do Ministério Público, que por conta disso até houve adiamento, de tal forma que a implosão acabou caindo no dia 16 de novembro do ano passado, 50 anos depois, exatamente, da primeira implosão no Brasil, que legal. Em 16 de novembro de 75, quando ainda estava à frente das implosões o engenheiro Hugo Takahashi. O Fabiano fez uma menção, e sempre que eu tenho essa oportunidade de estar falando da implosão, falando da engenharia de Minas, reverenciar a memória do engenheiro Hugo Takahashi, que foi o pioneiro das implosões no Brasil e até hoje é sinônimo de implosão. E você atuou com ele, com certeza, né? Sim, trabalhei com ele. Dele, né? Eu tive... Nos formamos na mesma escola, né? Uma diferença de 10 anos de geração, e depois eu convivi com ele muitos anos, né? Uma verdadeira escola de aprendizado, né? Um ser humano incrível e uma experiência inesquecível. Por isso, do meu orgulho, né? Da minha satisfação de estar sempre trazendo à tona o nome dele quando eu tenho essa oportunidade de conviver com profissionais na área de mídia e grato também por ver a sacada do nome aí, né? Eu que atuo em obras há 46 anos, poder me deparar aí com ObraCast, com essa grife bacana, vocês estão de parabéns aí pela criatividade do nome, ficou muito bacana. Obrigado. Manezinho, nessa história toda, com os 2 prédios de São José, são quantos prédios já na história, da sua história de implosão? Olha, são mais de 200, né? A gente existe esse desafio de catalogar, mas são mais de 200. E eu continuo com o entusiasmo de adolescente, né? Fiz 70 anos, estou projetando aí apenas mais 20,
Aos 90 eu devo parar para arrumar uma coisa mais estimulante, mais excitante. A explosão está muito devagar. Então, mas eu estou perseguindo a meta do Cristiano Ronaldo, né? Ele está perseguindo os 1.000 e a minha meta é chegar nos 500. Então, vamos ver o que eu consigo aí pela frente. Depois mexer com areia. Talvez você comece a mexer no ramo da areia. Sentar na beira da praia e mexer com areia. Mexer com areia, fazer um pouquinho de pó. Você fez a menção ao pó, né? Mas realmente o que foi gratificante nos 2 episódios é que as preocupações que eram de toda a natureza em relação às implosões, o risco, danos, perigo e tudo mais, nos 2 eventos do Aquários e do Urupema, ao final de todo aquele trabalho de convencimento, as palestras nos condomínios, né? No Aquário eu dei palestras em 15 condomínios, até no meu aniversário eu dei palestra lá. Ao final desses trabalhos de convencimento, a preocupação ficou tão somente com relação à poeira. Né? Aí tem todos aqueles protocolos de piscina. No Urupema usamos aí pela primeira vez no mundo, né, drones para foi incrível, para debelar incêndio, foi usado para mitigar o efeito da poeira. Foi bem legal. E foi muito gratificante. Depois de todo um trabalho de conscientização dos moradores no Urupema, a constatação é de que não houve assim nenhuma poeira nos apartamentos, porque a população acabou se escalando para nos ajudar nesse desafio, né? Nós distribuímos lá as fitas adesivas para todo mundo e todo mundo foi lá e colocou fita adesiva nas varandas, nos vidros, nas janelas e colhemos esse resultado aí, que foi muito bacana. Que legal. Bacana. Bom, então, pelo visto, das 2 aqui de São José, a do Urupema foi mais complexa, né? Vamos dizer assim. Até porque um risco maior, né? Mas eu acho que acabou que o prédio também era um prédio lateral, pronto, né? O outro prédio era um prédio só Abandonado. estrutura e tal. Então, eu queria criar uma linha lógica aí num processo de implosão, né? Eu acho que a primeira coisa, que é por isso que eu acho que São José tem vocação para acontecer mais, a primeira coisa é o quê? Estar num lugar que o metro quadrado permita, o metro quadrado de venda, né? Final, porque tudo quem paga no fim do dia é o cliente, né? Ou seja, que o metro quadrado de venda permita você ter um custo a mais que você vai comprar um prédio, você vai demolir, né? Você não está comprando um terreno pronto para construir. É mais caro que o cara comprar o terreno vazio. Que o cara comprar o terreno vazio. Então ela só deve acontecer em lugares muito Nobres, né? Nobres, com densidade grande, e para poder acontecer. Então, essa é a primeira coisa. Então, acho que São José acaba tendo isso. Aí, nessa linha do tempo, exemplo Urupema, foi decidido estudar um empreendimento lá, certo, Manezinho? Vamos dizer assim. Não, vamos decidir. Então, vamos ver o custo disso. Então, tem toda uma engenharia financeira que contempla esse roteiro que você está traçando. É bem por aí mesmo. É isso. Mas não só. A implosão era uma atividade de engenharia que acaba se transformando aí responsável por grandes transformações urbanas. Esse é o objetivo principal. Plantação de um novo empreendimento, muitas vezes associado a uma valorização, uma especulação imobiliária, mas não só. Existem outras demandas e, infelizmente, boa parte dessas demandas são em situações que estão associadas a tragédias. Então, nós temos várias situações. Nós temos o prédio da Renner, lá em Porto Alegre, em 78, quando o japonês ainda era vivo. Temos o prédio da CESP, na Paulista, em 87, também a obra capitaneada pelo Hugo Takahashi, foi onde ele se consagrou, virou sinônimo de implosão, definitivamente aos olhos da engenharia no Brasil e no mundo inteiro, né? Repercutiu no mundo inteiro. Palace 2, né, em 98, onde nós corremos risco de vida, literalmente falando. Porque já tinha um problema de nós tivemos colapso, né? Nós tivemos que escorar o prédio, conviver com os corpos ali naquela condição limite, né? Escoramos onde estavam os andares ali da garagem. Então, toda aquela intervenção no Palace 2 sempre sob o crivo de uma condição de risco muito grande, né? E assim, no prédio lá da Secretaria de Segurança Pública, aqui no Urupema era um prédio abandonado, um prédio que também tinha essa figura do abandono, dos riscos, consumo de droga, violência, acidentes. Então, a gente nota, né, que tem a parte de descomissionamento de áreas industriais, né, que está tendo também uma demanda muito grande. Fizemos uma implosão na Vale, no ano passado, pela primeira vez, divisor de água dentro da empresa, dentro do mundo da mineração, que projeta também
né? A implosão é como uma grande ferramenta para essas intervenções. Então, a figura como você muito bem destacou, né? Associar a implantação de um empreendimento, onde a implosão vem a ser essa ferramenta, que traz vantagens, né, em comparação com a demolição convencional. Temos de custo, prazo, tempo, por óbvios, motivos óbvios, e segurança, né? Também um incômodo, né? Incômodo sonoro também, né? Se Sim, você for então, demolir um prédio, você fica ali Esse- 60, 80, Isso que eu ia 90 falar. dias Você vai ficar 6 meses incomodando, demolindo lá, esse é o maior incomodando. mote muito, junto muito, custo, à às vezes, é mais ou população. menos a mesma trabalhei coisa. bastante Sem tempo dúvida com nenhuma. demolição, sei como é isso. Né? A população vê na implosão o risco, o perigo, e, na verdade, a gente traz um pacote de vantagens. Ambientalmente falando, é muito melhor. A demanda de muitos meses, né? De barulho, o risco, poeira e tudo mais. Isso tudo é eliminado através de uma operação planejada, né? Com a Defesa Civil, que é sempre uma entidade imprescindível nessas operações em termos de segurança. Em 1 hora, você praticamente causa um transtorno de 1 hora, os moradores saem, voltam 15 minutos, meia hora depois, e aí sim, aí há aquele sentimento de alívio da parte de todos, e aqui em São José acabou representando a verdadeira celebração. A implosão, na minha opinião, foi uma celebração junto com a opinião pública, junto com as entidades de defesa civil e a imprensa. A imprensa em São José dos Campos me chamou a atenção, quando do Aquários, porque normalmente a imprensa rivaliza entre si na busca das melhores notícias, do furo. E aqui em São José dos Campos, a imprensa se uniu em torno do evento para dar a melhor notícia, a melhor informação, o que cercou o evento de mais segurança ainda. Então aqui tudo foi muito bacana. Então, aí foi lá, viabilizou financeiramente, né? Pegou um orçamento com você lá, existe um projeto, você já orça em cima desse projeto como viabilizou. A partir dali, foi viável, né? No Urupema lá, por exemplo, o pessoal do Grupo Casa foi lá, chegou, não, então nós vamos fazer um prédio, vamos vender por tanto, beleza. Aí existe um projeto de como se fosse um executivo né, onde que vamos posicionar, isso é você mesmo que faz, é isso? Sim, a engenharia. A engenharia, essa é a pergunta. Né? Aqui nós temos as boas práticas da engenharia de Minas, né? Que a engenharia de Minas está associada ao uso de explosivos, e no caso da implosão, uso explosivo em área urbana, com a chancela do Exército, e passando por uma série de protocolos legais, protocolos técnicos e de segurança. Então, eu estou no topo da cadeia de comando de um consórcio de várias empresas, né? Fechando aí com a equipe do Gustavo, né? Crossterra, finalizando com a remoção de entulho. Mas antes disso, tem toda uma sequência de cumprimento de protocolos, né? Que passa por aquilo que representa a implosão, o que é? A vistoria cautelar, preservando o interesse dos moradores em relação às suas estruturas, né? Monitoramento sismográfico, porque com a nossa experiência, eu já garanto que nenhuma estrutura do entorno vai sofrer danos. Por conta dessa experiência, por conta da previsibilidade que a gente já faz, daquilo que vai dar de vibração, ou análise em relação às normas existentes. Então, aí vem uma empresa, né, qualificada, que faz o monitoramento, mede as vibrações e emite um laudo. As medidas preventivas de proteção. Então, aquela imagem daquela tela, que hoje leva a cor alaranjada, nós implantamos isso desde o ano passado, essa cor em homenagem à Defesa Civil do Brasil inteiro. Comentamos aí mais de 200 implosões, né? Sempre com a chancela da Defesa Civil, que faz a coordenação e o planejamento da operação com muito profissionalismo, para a gente poder colher os frutos de uma operação bem sucedida. Então, essa tela é a garantia nossa de que não vai voar nenhuma pedra, acertar alguém e tal. E, claro, com uma medida cautelar da Defesa Civil, faz todo o planejamento para evacuar as pessoas, orientar, né? Vem as palestras de explicação. E, no topo disso tudo, a figura do projeto, que você chamou de projeto, mas na área da engenharia de Minas nós chamamos de plano de fogo. Plano de fogo tem todos os parâmetros do plano de fogo, contempla a quantidade de explosivo, onde que vão os furos, os pontos estratégicos, sempre lembrando, né, que a implosão ela é uma técnica, né, de engenharia como outra qualquer, mas não é uma atividade assim, muito de prancheta, né? Há situações, o Paraci 2, nós entramos lá na quarta, a implosão foi no sábado. O Pé da Sesta, a decisão foi numa segunda, a implosão foi no domingo seguinte.
Então, há muitos projetos de plano de fogo que se perderam ao longo aí do tempo, porque nós fizemos na caixa de explosivo, lá no papelão, na hora lá, trocando Na ideia prática com o mesmo. encarregado com a e tudo mais. experiência prática. Então, às vezes, a correria, o sufoco, a emergência, por se tratar de uma obra em colapso, uma emergência para atender uma demanda de um órgão público, uma condição de risco para Itapacaí e tudo mais, acaba contemplando aí a atividade, uma situação que tem que ser uma atitude muito expedita, né? Algo muito ligeiro para poder atender essa demanda. Você faz ali um estudo, provavelmente você deva ter uma equipe técnica, você e tal, que faz um estudo de toda a estrutura do prédio para saber qual colapsa primeiro, qual implode primeiro. Então tem todo um estudo. Você tem esse estudo preliminar, no caso, por exemplo, vou pegar aqui no Urupema, Sim. por exemplo. Às vezes nem tem, Nem tem? porque é uma condição de risco, tudo Sim, muito rápido, no não tem caso. desenho, não tem nada. Nesse caso, Mas tem toda uma ciência, né? legal. Eu diria uma ciência entre aspas, que é explorar a sabedoria, a qualificação dos encarregados, dos funcionários, às vezes os mais simples, oriundos do mundo da demolição. E a demolição no Brasil, eu vou tomar a liberdade de fazer esse destaque, a demolição no Brasil era dominada por portugueses e espanhóis. Isso é verdade. O seu Dias, a turma lá. Você conhece o conheço Dias, bem. Eu o trabalhei muito Isidro. tempo com demolição, né? Então, o Isidro. Na verdade, acho que eu fui, acredito eu, né? Tenho essa percepção que eu fui. Muito tempo quanto? Você já é maior de idade? A minha empresa foi a primeira empresa do Vale do Paraíba a ter martelete. Acoplado em reta escavadeira, né? Isso eu devia ter uns 20 e poucos anos. 23, eu tenho 50, então eu tô falando há 28 anos atrás. Eu fui o primeiro a trazer o equipamento da Indeco, né? Você deve conhecer. A Indeco, sim. É. A Indeco foi um pioneirismo. Exato, né? então eu fui um dos primeiros a ter o equipamento Não, italiano. que legal. Então, A menção ao Isidro. Isidro. A menção a Diez ao Isidro. E aí vem Ferreira E aprendi Santos. com eles, né? Com eles, né? Eles representaram realmente a introdução da demolição no Brasil, Sim, junto sim. com os portugueses. Tem toda uma história. O Hugo Takahashi conviveu muito com isso e eu tive a sorte de conviver com eles e trazendo ainda mais a história. Eles são oriundos de uma região da Bahia, lá da Chapada Diamantina, o pós, né? Portugueses e espanhóis, porque tinha uma mina lá em Boquira, uma mina subterrânea, e esses profissionais dessas minas começaram a vir para São Paulo e trazendo os parentes, os primos. Aí, a partir de 70, 80, a demolição no Brasil, São Paulo e Rio principalmente, foi dominada por esses espanhóis. Eu tive o privilégio de, ainda na faculdade, fazer estágio em Boquira. Olha só. Então, quando eu comecei a viver nesse mundo da demolição, eu até brincava, vocês me respeitam, porque eu vim lá de Boquira, né? Então, essa história é fascinante e os caras são muito competentes. Os demolidores, mesmo os ajudantes, eles são engenheiros às avessas, né? Porque a demolição é uma construção ao contrário. Ao contrário, né? exatamente. E nessa ciência, nessa figura do conhecimento, talvez o grande mérito que eu tive ao longo dos anos, nessas mais de 200 implosões, é conseguir extrair deles esse conhecimento, traduzir, né? Porque a figura do projeto é comigo. Os tempos, né? Que realmente tem uma importância muito grande na operação ser bem sucedida ou não. Mas a sensibilidade, né? O discernimento, a intuição, eles é que trazem para mim. E aí eu tive essa felicidade de, ao longo de décadas, traduzir todo esse conhecimento, essa energia muito positiva em termos de sensibilidade e intuição, que é algo muito intuitivo. A demolição, ela é, por si só, em essência, muito intuitiva. Verdade. Mas assim, vamos lá. Quanto tempo, então, de demolição mesmo? O pessoal evacua? Uma hora e pouco, é isso? O processo, o dia lá? Depende da grandiosidade do evento. Às vezes, há uma relação. Mas você começa a montar, por exemplo, a obra começou a ser... Iniciou lá. Você demora quanto tempo para terminar? Eu já mencionei alguns casos. O Carandiru, nós demoramos 1 mês para preparar, porque o processo de preparação implicava em quebrar todas aquelas paredes internas, que eram tudo de metro em metro, tinha uma parede de concreto, e a própria porta da cela era um pilar caracterizado. 1 mês de preparação. O Palace 2, nós chegamos na quarta, a implosão foi no sábado. Então, mas esse do Urupema, por exemplo. No Urupema nós tivemos uma condição muito favorável,
né? Porque teve todo um tempo disponível de preparação e depois também até mesmo com o envolvimento de outras atividades, alguns adiamentos, nós tivemos todo o tempo do mundo para preparar. O Aquárius já foi o contrário. O Aquárius eu vivenciei um drama ali, porque estava tendo uma implosão em Passo Fundo, né? Teria em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e aqui em São José foi marcado para o mesmo dia 18 de agosto. E aí eu fiquei numa sinuca de bico, inclusive eu tinha uma palestra no dia 18 de agosto lá Tinha que ter 3 manezinhos. Então. em João Pessoa, eu tinha que me dividir em 3 aí. Aí o que eu fiz? Em Passo Fundo, não podia ser dia 11, que era dia dos pais, eu convenci o prefeito que se fosse um dia 11, a gente criaria uma celebração aos pais. A implosão seria uma homenagem aos pais. Ele concordou, antecipou para o dia 11. E aqui, a própria autorização do Exército só saiu uma semana depois, então ficou 15 dias de separação. Mas nós tivemos que ir lá, fazer do Rio Grande do Sul. Aí na quinta nós entramos no Aquário com 4 funcionários, o encarregado, o Adão, e 3 funcionários. Na quinta-feira, eu fui lá para João Pessoa, na terça voltei, em uma semana nós preparamos o Aquário. Entendi. O Aquário, o tempo de preparação, que é mais ou menos uma quer dizer, desde o dia que ele entra lá e começa o processo, fazer o furo para poder implantar as dinamites. Porque, por exemplo, né, você pode deixar a dinamite lá, ou não, elas têm que pôr no dia. Não pode, mas há exceções. Em 2003, nós íamos fazer uma implosão na GC, a obra foi embargada por um pedido de tombamento do prédio, era 19 de dezembro, o explosivo estava carregado, e a implosão só saiu dia 13 de fevereiro, então ficou 40 dias lá carregado. Entendeu? Então, mas é uma condição excepcional. Entendi. A princípio, mas na prática, a implosão é no domingo, a gente, no dia anterior, faz todo o carregamento, estabelece um horário, 10 horas. E por que 10 horas? Há uma preocupação com a comunidade, uma consideração com os moradores. Então, não pode ser muito cedo para não acordar cedo, não causar esse transtorno, e não é muito perto da hora do almoço para dar tempo das donas de casa já fazer é um padrão. Então, 10 horas, 9 horas é um horário muito adequado. Legal. As pessoas saem de suas casas 1 hora antes, a gente sinaliza junto com esse trabalho de coordenação de defesa civil, meia hora depois, na prática a gente libera antes. Então, com 15 minutos, as pessoas voltam à sua rotina em casa. Eu me programei 3 vezes para essa implosão. Primeiro ia ser dia 26, né? Depois passou para dia 9, dia 12, depois dia 26 de novembro. No dia da implosão você teve o apoio. A gente teve apoio, dois equipamentos, porque você, caminhão. Né, alguma coisa que foi ali para a rua, você... Se caísse na rua também, a gente recolheu no dia. E a conclusão da pergunta é essa, né? Porque vai lá, a implosão é relativamente rápida, né? Mas eu 5 segundos, né? Mas eu entendo que porque a implosão depois vamos chamar assim, a demolição dos pedaços, é isso? Para poder carregar. Aí vai quanto tempo? Essa é a continuação da pergunta. Então, lá no Urupema a gente estava programado fazer mais ou menos em 30, 35 dias, né? A gente conseguiu fazer com 19 dias trabalhados. Tá. É rápido. Foi rápido até. Então, pelo volume de concreto. Foi. Volume de 5 metros cúbicos de concreto. Então, um detalhe, aquele tipo de material, aquela configuração de pilha e tudo mais, seria muito interessante, exemplo do Aquárius, 3 tipos de equipamentos. Mas nós acordamos com o Gustavo para usar só o pulverizador, né, porque a gente sabia que ia ter uma demanda de reclamação muito grande com aquele picão. Então foi usado só o pulverizador, então os moradores ali foram contemplados com prazo relativamente curto, né, à luz do que se esperava, e também com nível de barulho e transtorno muito pequeno. O conforto de ruído mais confortável, né, para os vizinhos, né? Entendi. Porque o martelete ali batendo de atrapalha. A gente fez tudo com a pulverizadora, e quanto mais você tritura o material, menos viagem eu faço, né? Então, ou seja, eu consigo render menos material, né? Para poder economizar na viagem, né? Tem também a questão ambiental, né? Que você, com a pulverizadora, você consegue... Tem também, eu faço a separação, né? Reaproveitamento maior de ferro. Segregação é mais rápida. Então, você tem uma reciclagem maior do material. E esse material, Gustavo, conta pra gente, esse material, ele não é simplesmente colocado no caminhão e levado embora. Existe um regramento ambiental para onde ele vai, como que funciona. Tô dando uma jogada numa área licenciada, né? Entendi. No momento que sai da obra até chegar no ponto de descarrego, é tudo licenciado, né? A gente pega e faz toda a trituração na obra, né? Separando o ferro ali do concreto. Aí a escavadeira vai carregando nos caminhões, né? Os caminhões são cadastrados na Urban, né? Por tirar, como se fala, o documento CTR, né? E jogado numa área licenciada também na prefeitura.
E esse tipo de material provavelmente vai para reciclagem. Né? Eles usam para fazer reciclagem, fazer aterros. Para virar material reciclado. Hoje em dia é uma usina de reciclagem, né? Vamos supor, a área... Tem muita gente que usa antigos portos de areia, né? E depois, quando acaba o porto, né? O pessoal licencia essa área para poder aterrar ela e aproveitar o terreno, né? Entendi. Hoje em dia, Evandro, é muito importante que seja assim, né? Mas nós já vivenciamos situações que isso não acontecia, mas a figura da sustentabilidade, ela hoje está muito marcante no dia a dia, ambientalmente falando, tem toda essa destinação correta, adequada, mas né, em São Paulo, você mencionou a Indeco, Isidro, ou seja, nós chegamos a fazer demolições lá em São Paulo, no prédio da Brahma, no Paraíso, foram 3.500 viagens de material que foi para aterro. Na Matarazzo, 5.000 caminhões, isso em 1988, que também foi para aterro. Então, hoje, felizmente, né, esse conceito de sustentabilidade está presente e a certificação também. O prédio da Berrini, que nós temos na Berrini, em 2008, sob o crivo da certificação LEED, 95% do prédio foi todo aproveitado. Então, vidro, porta, concreto, a segregação do ferro e o concreto, tudo isso é contemplado através dessa certificação. Entendi. Então, hoje em dia, o Brasil é uma referência nessa área. Tanto que esse documento, a construtora exige também para poder tirar o BITS depois, né? Sim. Então, esse material todo tem que jogar nessa área licenciada, emitir a CTR, o documento, né, e fornecer para a consultora, para a Engemarc, para ela poder tirar o BITS depois. A gente vive um momento agora no mercado, né, que quanto mais... Tá aí o Manezinho, que é um excelente exemplo disso, né? Ou seja, que quanto mais especialista você é em um assunto, né, mais diferenciais você consegue ter, tanto de competitivos, né? E você, é a primeira vez que você trabalha com esse pós-implosão? É a primeira vez. É a primeira vez. E você acha que primeira demais, né? É isso que eu ia falar. O que eu queria entender é o seguinte, como é que você está olhando isso para o futuro da tua empresa, né? Você tá entendendo que isso é um caminho a ser trilhado? Você acha que Sim. que se diferencia? Você acha que é importante já ter a experiência, né? Vamos dizer assim, porque o especialista, para ele começar a ser especialista, primeiro ele precisa ter a primeira chance, né? E ele deu sorte, hein? Ele deu sorte, porque eu me debrucei, porque a minha função, teoricamente, seria a implosão. Mas eu me debrucei durante a obra toda, debrucei sobre a equipe deles, mandaram muito bem. Todos os protocolos sempre cumpriram de forma primorosa, essa água, o cuidado, essa consideração com a comunidade. E eu fiquei o tempo todo lá. Ele falou, você é o cabeça da cadeia. Ele não tinha experiência nenhuma, mas mandaram bem para cá. Ele aprendeu bem com o primo. Aprendeu bem com o primo. Porque aquilo lá, né? É aquela história que a gente fala assim, que a gente dá mais manutenção nas casas que a gente faz do que seriam necessários, que seriam nossas obrigações. Mas por que a gente faz isso? Porque o cliente não quer saber se foi a torneira Deca que veio com problema, cara. Se a torneira Deca veio com problema, eu tenho que ir lá tirar e na Deca trocar. Não adianta eu falar para ele, ó, vai lá você na Deca. Né? Então, assim, e no seu caso seria isso, ou seja, você foi lá, fez o dia primoroso, mas se depois... Eu monitorei a obra. Depois, na hora de demolir, fizesse posse, fizesse alguma coisa... E outra coisa, a interlocução, a Engemarc, a construtora, sempre teve todo um olhar de responsabilidade perante a obra, mas interlocução com o meio urbano e com o meio dos moradores ali era comigo. Então, essa interlocução me permitia, né, intermediar todas as atividades, e o contato com a equipe do Gustavo era praticamente diário, no sentido de que não tivesse nenhum transtorno. Até porque, na verdade, com 200 implosões nas costas, eu acho que essa habilidade de convencer uma comunidade ali de o porquê que está fazendo, como está fazendo, é uma responsabilidade que é difícil você transmitir para outra pessoa, né? Tem que ser realmente... Esse é o grande barato do assunto, né? A sua especialização em também trabalhar com isso. A implosão, ela assusta muito, né? O pessoal em volta, né? Só que se o pessoal olhar para um olhar mais técnico, vai ser muito melhor para eles a implosão do que demolição convencional, por né? exemplo, por causa de tempo, olha para você ver, ele demoliu o prédio em 6 segundos no dia, acabou em 19 dias. A gente pegou, fez toda a operação, tá limpo, acabou.
Senão ia ficar lá 6 meses demolindo. Tem aquela O imagem transtorno de caminhão saindo do mesmo jeito. Normalmente as manchas em poucos segundos, em 5 segundos. Na verdade, não é isso. Tem toda uma operação de guerra antes, mas sem dúvida nenhuma, Só que essa uma ferramenta extraordinária. Essa operação de antes não atrapalha os moradores. Né? Tá preparando o prédio, tá passando as lonas, isso aí tá incomodando a comunidade. Vai incomodar é os 5 segundos e os 19 dias que a gente tá trabalhando. Entendi. E nesses 19 dias aí é complexo, né? A pulverizadora moendo, a gente separando o ferro vai para uma reciclagem, né? A gente vende para siderúrgica, né? Os caminhões saindo, caminhão-pipa vindo, lavando, né? Tem um morador ou outro que vai lá perguntar, né? Vai lá reclamar, a gente conversa, né? Trabalhando certinho, longe dos prédios, né? Para não ter nenhum problema com afetar o muro do prédio. E agora você está fazendo a escavação, é isso? Agora a gente está efetuando a escavação. Ele vai ser 2 subsolos? Uns 40% já. São 2 ou 3? 2 ou 3? 2 subsolos? São 2. Cavar mais ou menos 6,30 lá. Entendi. E como é que é? Bom, primos aí, né, de primeiro grau. A gente fez um episódio anterior aí, 2 atrás, com o Paulo Cunha. A gente falou muito sobre sucessão, né? A filha dele também está na área, também está ajudando lá como arquiteta na empresa. Não sei exatamente a função, porque ela vai vir ainda no episódio. Mas conta aí para mim, né? Porque o sonho de todo pai é ter um sucessor, né? Todo pai é fazer, né? E vocês aí representando a 3ª geração da empresa, eu nem sabia que tinha começado com o teu avô, eu sabia que tinha começado com o seu pai, com seus tios ali, mas eu não sabia que tinha começado lá com o seu avô. Como é que é essa só vocês que continuaram? Tem mais gente? Tem mais um primo, eu tenho um primo da engenharia que você conheceu, né? Que é o Bruno, que é da engenharia, mas não... ele é primo também? Ele é primo mesmo, também, primeiro grau. Também, né? Mas é da engenharia também, mas ele optou em carreira mais de engenheiro, de construtora. E tem um outro primo que também entrou na área de equipamentos de terraplanagem e máquina, mas hoje ele mora em Paraibuna, ele tem uma fazenda em Paraibuna, cuida de animais também, e faz trabalhos rurais. Mais rurais. Muito tem uma grande demanda. E é uma demanda grande, que ele achou o mercado dele lá, né? Mas você começou com uma fake news aí, né, Fabiano? Você falou que mesma geração, você tem 50 anos, você está embalsamado. Pois é. Querendo dar ponta de lá, ponta de cá. Eu sou quase um pai. Na verdade, eu sou um pai quase. Minhas filhas têm quantos anos? Tô com 32. As minhas filhas estão com 28, né? Então tá. Mas enfim, é da geração, né? Comecei eu tinha, sei lá, 10, 12 anos quando a gente começou a trabalhar na empresa. Você não tinha nem nascido. Não. Mas venho dessa e aí tem a família, praticamente. E também tenho outros primos, que são primos de 2º grau, que meu avô, na verdade, lá em 70 e pouco, trouxe esses primos para São José. Eles também trabalham, tem algumas empresas de terraplanagem também, por aí. E acabou que ficou... Tá no DNA da família. Acabou ficando. E aí agora ele vai pegar a sua vaguinha lá de especialista em demolição. Essa da implosão aí foi a primeira, né? Então, ou seja, pegar uma experiência sobre implosão a primeira vez agora, né? Legal. Dá para dizer que é um grande tesão, não dá? Muito legal. Assusta-se, a gente vê, né, no começo, como é que vai ser, né? Também a segunda no Vale, né? Sim. Então, ou seja, para todo mundo seria novidade, tanto fazer o serviço que eu fiz, como para quem foi assistir e ver como é que é, né? Sim. Mas foi bem tranquilo até, foi muito mais tranquilo do que imaginamos ser, né? E além muito legal. E esperamos mais aí, né, Manezinho? As projeções futuras aí. Potencial. Quantos andares tinha o europeu? Tinha 6, né? 7 andares. 7 andares. Ele é o tamanho dele. 7 você coloca a caixa d'água, né? Ele estava no limite da vocação de uma implosão. A grande vantagem, realmente, e foi o trabalho de convencimento que a gente adotou ali, é o fato de que a área ali, uma área densamente urbanizada, a demolição convencional traria uma série de transtornos. E aquela proximidade do Apolo, numa demolição convencional, também é preocupante e o risco seria durante a obra toda. Nós mantivemos os riscos, né, e a preocupação e a responsabilidade de não causar nenhum dano na implosão, mas numa condição muito mais favorável, porque a torre de elevadores estava apenas 3 metros do edifício Apolo. Eu lembro que eu fiz uma demolição convencional com martelete, né, para Terra Simão, na época. Era um prédio também que estava mal acabado,
E eu fui fazer demolição convencional, com martelete e tal. E atrás do prédio da onde estava construindo, eram clínicas médicas. E clínica médica tem aparelho de ferição de coração, aquelas coisas todas, né? Então eu começava a bater o martelo, daqui a pouco vinha um monte de gente atrás. Tem que parar, porque meu cliente não consegue, né? Medir lá, aqueles aparelhos, vibra tudo, né? Porque vibra tudo, né? Parece que vai cair uma casa do lado. Sim. Né? Quando você começa a bater martelete, parece que a casa do lado vai... Ali no europeu aconteceu isso, dezena de clínica em volta, nossa. né? Então era uma dor de cabeça. É um trabalho. No Urupema, essas clínicas, tem um hospital a 26 do metros. lado, né? Do lado. Não se faz implosão ao lado do hospital, já cria essa... Mas, na verdade, o pessoal do hospital, através do diretor lá, o Jordânio, eles tiveram uma abordagem muito profissional, né? Muito profissional, né? Muito compreensiva. Nós demos uma palestra, foram muito receptivos, o tempo todo apoiando, e ao final até fizeram uma mensagem lá elogiando o trabalho, e eles colheram os frutos apenas no domingo, daquele barulho, para eles entenderam que foi extraordinário o resultado. Sim, com certeza. Existe um limite de altura? Qual mais? Quanto mais alto, melhor. Nós vamos fazer um agora em João Pessoa, que são 2 prédios de 33 andares. Uau. Caraca. Quanto menor o prédio, maior o desafio, maior a dificuldade de projeto. Entendeu? O efeito dominó, né? Entendi. Sim. O Palace 2 eram 21 andares. Ele vem... Nossa. A implosão, a gente classifica a implosão em termos de grau de dificuldade de 5 a 10. Porque não tem implosão fácil, já começa com 5. O extremo da dificuldade, a nossa referência é o Palace 2, grau de dificuldade 10. Entendi. Aqui o Urupema, a gente avaliou como grau de dificuldade 8, o Aquário 7. E a região lá que eu eu vi, na verdade, uma demolição, lá em Camboriú, você acha que vai passar por isso lá? Vai ser, porque com a valorização, lá não tem limite de altura, de altura, então assim, os caras estão demolindo prédio de 15 andares para fazer um de 100. Eu estive em Camboriú há uns 15 dias atrás, né? E essa transformação para orçamento profissional. Fazer orçamento, e também eu estava em deslocamento lá para o sul, fui em Itajaí ver uns montes de rocha, e Camboriú realmente está passando por uma transformação, né, especulação imobiliária, um crescimento incrível, é a referência dos grandes arranha-céus, e sem dúvida nenhuma a tendência é que também as implosões acabem tendo aí um espaço muito grande. É que tem outro business também que ele faz, que não é só a implosão de prédio, tem desmonte de rocha, na rodovia, você vai passar a rodovia, tem um bloco de rocha, essa famosa ali, por exemplo. Na verdade, esse é o business one, né? Aquela ponte do Maranhão foi implosão também. Tem mercado. Eu comecei minha carreira em Tucuruí, que foi a maior hidrelétrica do Brasil, em 80, justamente na área de controle de vibrações no desmonte de rocha da hidrelétrica. E o japonês em Itaipu. Então, o berço de ouro meu foi a hidrelétrica Itaipu. Duplicação da Tamoios. Duplicação da Tamoios. Você vê aquele tanto de rocha que foi cortado. Túneis, escavação, tudo com explosivo. Entendi. É um business também. Entendi. Né? Nossa, não tinha me atentado a isso. Que no final das contas é a engenharia de... O mundo dos explosivos é um mundo fantástico. É que a implosão ela tem um carisma popular, um apelo jornalístico muito forte. Mas barragens, minerações, corte de estrada, túneis, serviços especiais são realmente incríveis, né? Colocam a engenharia de Minas aí como uma engenharia de muita visibilidade do ponto de vista de resultado. Nós convivemos aí no dia a dia, né, com a engenharia de Minas presente. Não tão conhecida, né? Tem gente que nem sabe que a engenharia de Minas existe. Com certeza. A implosão ajuda a divulgar esse negócio. Porque tem esse apelo jornalístico. Entendi. E quando você comenta, a gente estava falando um pouco antes, sobre existe um potencial São José, existem outros lugares que você tem visitado bastante. Queria que você falasse um pouquinho desses lugares onde você acredita que tem perfil para ter mais implosões. De maneira geral, grandes cidades têm essa vocação, né? São José, né? Com certeza vamos ter outros exemplos. Taubaté tem um potencial incrível, né? Tem 30 prédios abandonados lá em Taubaté. O Nordeste vai passar por uma transformação muito grande. Nós vamos ouvir falar muito de implosões no Nordeste. Temos 5 em andamento em João Pessoa, 4 em João Pessoa e 1 em Campina Grande, sendo que uma delas, né, serão 2 prédios de 33 andares, numa condição de desafio muito grande.
Então, a figura da implosão, né, como uma atividade rotineira, né, nessas grandes transformações urbanas, vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. E o que eu percebo é engraçado, né? A questão de abrir o filtro, abrir a mente, você olhar para as oportunidades nesse sentido, né? E eu acho que só a partir da primeira que o próprio mercado joseense começou a enxergar outras possibilidades, né? Fala, pô, ali eu acho que a conta não está fechando, exatamente. Né? Taubaté, por exemplo, com certeza o que você está vendo... a primeira. E Taubaté acaba sendo ligado aqui, né? A notícia de São José chegou lá, né? Então, se lá tem 30 prédios, o cara fala, o poder público vai começar a se debruçar sobre isso. Todas vezes têm receio, né, de comprar o prédio, né? Falou, nossa, vou ter que demolir muito tempo, né? O cara nem faz essa conta. Nem faz. Hoje ele fala, nossa, tem um método da implosão, né? Vamos ver quanto fica para fazer, demole muito rápido. Essa foi a visão que o Grupo Casa teve, né? Ousada, de ter sido o embrião, né, da primeira Aquários, e ter essa visão empreendedora de fazer um estudo, né, uma engenharia financeira, onde você se debruça, né, sobre contas e apresenta um pacote em que o empreendedor vai, pô, mas vale a pena, não sabia que era tão simples, não é tão simples. Sim, claro. Mas é muito diferente daquela imagem assustadora, Sim. Não só em relação ao desafio técnico, sim, mas também em termos de valores. Né? E também, vamos para o lado um pouco comercial da situação, né, Evandro? De alguma maneira, coloca no radar do mercado imobiliário aquele ponto. Sim, sim. Agora estou falando como comercial. É isso que eu estou dizendo. Stand de venda. Tô ali agora você falou uma coisa... Com stand de venda. Então, a exposição comercial daquele empreendimento, ele é... Esse moleque tem a demolição no sangue. Você falou uma coisa, eu vou falar, vou resumir. É grande, né? Uma obra em 1994... Um empreiteiro de uma construtora lá em Fortaleza, me procurou em São Paulo, ele falou comigo assim, Manezinho, eu quero lançar minha empresa no mercado nacional. A ferramenta, a implosão é... com certeza, né? O que ele fez? Ele contratou uma produtora, essa produtora fez uma divulgação incrível em Fortaleza. Eu dei mais de 20 palestras, bombeiro, defesa civil, sindicatos, CREA, alcoólatras anônimos, onde tinha um aglomerado de pessoas, eu fui lá e dei palestra. E a divulgação foi tamanha, a repercussão foi tamanha, ele esperava vender 2 torres, né, com a divulgação da implosão. A divulgação foi tanta... O marketing foi tão forte que ele vendeu as 2 torres antes. Porque você imagina, acabou vendendo antes. Você tem uma mídia espontânea. Total. Eu fiz vídeo da... Eu fiz vídeo da... Jornalzinho de baixo, né? Total. Eu fiz vídeo da demolição. Sim. Corretor, jornalista, host de podcast, construtor. Você tem essa mídia espontânea. Você tem essa... É verdade. E assim... e agora você que precisa usar isso, né? O importante é que todo esse ramo, né, de empreendimento, todos, né, construção de prédio, casas, né, depende implosões, tudo precisa de uma empresa de terraplanagem. Vendeu bem, né? Tem que ter uma maquininha, um caminhão ali, né? O pai dele já tá falando essa hora, meu garoto. Você tá na empresa, ou você assumiu a empresa faz quanto tempo? Então, eu trabalho já com meu pai desde os 12 anos, né? Que eu assumi mesmo já faz 5 anos. 5 anos já. 5, 6 anos, né? Meu pai não trabalha mais hoje. Entendi. Hoje o Grupo das Terras só nosso mesmo. E tá pegando novas obras, né? Fechando os contratos, né? E tocando para frente. E a obra, você falou um pouquinho que você tá na obra do Oba ali, é isso? Estamos fazendo ali a obra do Oba do Urbanova. Agora vai. Estamos trabalhando. Agora tá liberado. No começo a gente começou com o aterro ali, o Ministério Público embargou, né? Por causa da demanda do Rio ali, entrou num acordo, né? Com 50 metros, né? Tá tudo dentro da lei. Tá tudo dentro da lei, né? Tá autorizado. Foi várias denúncias na época, né? Que houve ali por pessoas do próprio bairro, que depois eles mesmos, às vezes, vão acabar consumindo nos próprios supermercados. Existe uma confusão muito grande e uma fragilidade muito grande em relação ao Ministério Público, né? Ou seja, na dúvida, os caras param, né? Eu sempre bato na mesma tecla sobre isso, né? Vocês têm autorização, tem tudo, houve denúncias,
né? Mandar um fiscal lá olhar, né? Conferir tudo certinho antes de pegar. Mas embargam primeiro para depois ver o que vai fazer. E limpar a obra do cara 2 anos. E ali é um lote do loteamento, certo? Ali o terreno é do próprio Oba. Agora vê. Não, mas é um lote. É um lote. É um lote. Então, porque do lado também. Então, porque tem mais 2 terrenos laterais ali. Porque existe uma discussão, uma teoria, que é a seguinte: você tem que respeitar a legislação da aprovação do loteamento. Porque senão, pô, você já imaginou, você comprou um lote, você não construiu, amanhã você mudou a lei, você não pode mais construir? Não, e outra, ali continuou na mesma demanda. O prédio continuou na mesma localização. Por exemplo, é 50 metros, já estava 50 metros. O que eles fizeram? Eles diminuíram o estacionamento. Ou seja, pegaram um pedaço do terreno do Oba ali do lado, que estava mais longe do que aqui onde está o prédio, entendeu? Entendi. Então, ou seja, eles entraram num acordo ali que... Agora, viu, Evandro, no caso do Urupema, foi gratificante a atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público foi provocado. E a atribuição do Ministério Público defender a população. E em nenhum momento eu me senti ou intimidado ou coisa parecida, porque o nível de exigência que o Ministério Público impôs acabou qualificando ainda mais todo o processo. Sim, né? Sim. A promotora sempre conduziu com muito discernimento o processo, as exigências foram feitas através de um corpo técnico também muito qualificado, a exigência foi muito robusta, e nós acabamos fazendo a lição de casa, atendendo todas as exigências, e ainda acabamos também colhendo o fruto de que, com a atuação do Ministério Público, foi provocada, então a sua atuação era legítima, acabou que a implosão ocorreu na mesma data dos 50 anos da primeira implosão, lá no Mendes Caldeira. Bacana. E aí deu para a gente também já poder reverenciar a memória do Hugo Takahashi, uma data tão importante. Eu pessoalmente fiquei muito comovido. Eu dei até uma entrevista fora do meu padrão, que eu tenho sempre muito sangue frio, muita tranquilidade, e eu fiquei comovido por causa da coincidência da data, que acabou sendo muito feliz. Bacana. E assim, o Gustavo, que eu queria entender, né, cara, assim, a turma me chama, eu tô meio vovô garoto, assim, né, cara? Eu sou mais velho, mas tenho podcast, tenho programa na rádio, tenho presença no Instagram, então eu tô sempre querendo entender. Tem um cara que fala assim, ó, você quer saber o que vai acontecer no futuro? Começa a olhar o feed do seu filho, né, cara? Uhum. É o que ele tá vendo, né? Então, assim, como é que você, né, um cara 32 anos, terceira geração, como é que você enxerga o mercado? Como é que está sendo empreender? Como é que está sendo, sabe? Quais são os seus desafios? Como é que você vê isso, essa situação, né, com o seu olhar? Porque a gente vê muita gente hoje, parece, não sei se você concorda comigo, Fabiano Manezinho, mas assim, existia um período, cara, que ninguém mais queria ser engenheiro, ninguém mais queria trabalhar na construção civil, né? Tipo assim, aí agora tem muita gente indo para esse mercado, muita gente voltando, né, vindo para esse mercado, né? Como é que você, qual que é a tua cabeça? O que a gente enxerga do mercado de São José, disso tudo aí? Eu enxergo assim que tanto São José quanto o Vale do Paraíba todo, né, tem crescido muito, né, esse ramo civil aí ultimamente, né? Muitos empreendimentos sendo lançados, né? Muitas casas construindo, né? Supermercados, loteamentos também, né? Que tá para sair, né? E tá saindo. Eu enxergo um futuro bem muito bom disso daí no futuro, né? Embora estamos numa fase muito boa de obras aí, não significa que não pode estar lá na frente, ou sim, mas assim, a gente enxerga que o ramo civil hoje... Obra sempre tem, né, cara? Então, o ramo civil sempre cresce, né? Sempre tá fazendo novos prédios, novas casas, mas assim... aumentando a cidade, exatamente. Né? Agora, assim, os seus amigos ali, né? A sua faixa etária e tal... O que eles... Tem muita gente que está na civil, não tem? Não, de todo o meio, assim, que eu convivo, quem trabalha no ramo civil, só eu. Só você. Só eu mesmo. Agora, tem uma coisa, Evandro, você falou da engenharia, né? Eu dou muita palestra, principalmente para as escolas de engenharia. E nas minhas palestras, o que eu destaco, a importância da engenharia e o quanto a engenharia é qualificada,
a ponto do profissional engenheiro, ele está preparado para atuar em qualquer outra área, a partir do curso de... E aí eu faço até uma brincadeira no final, olha, o profissional de engenharia, ele pode até trabalhar com engenharia, se ele quiser. Até com engenharia. E sem dúvida nenhuma, a sociedade não pode prescindir dos engenheiros. Então, quando você comentou num determinado momento, né, que a engenharia está meio devagar, a falta de interesse, isso não pode acontecer com nenhuma sociedade, né? A engenharia realmente tem que estar à frente de todos esses desafios que se apresentam para nós. Porque a gente vê, né? Cada vez abrindo um supermercado do lado do outro, né? Novos empreendimentos, loteamentos. Então a gente vê que esse ramo está crescendo bastante. Por mais que o mercado esteja meio estranho, né? No momento que a gente está, mas a parte civil está muito boa. O que a gente falou no episódio com o Roxo lá, ou seja, assim, e eu acho legal você estar esse viés da prestação de serviço, sabe? Porque assim, cara, a prestação de serviço na engenharia, cara, ela não acaba. E a partir do momento que você, né? Pô, você prestou um serviço aqui pro Manezinho, né? Trabalharam juntos, isso, aquilo. Não é prestação de serviço, mas é correlato de parceria, certo? Beleza. Cara, você prestou um bom serviço, cara. Com certeza, na próxima implosão ele vai me chamar, ou no próximo empreendimento que alguém me chamar, eu chamo ele. Exatamente. Né? Então, vai fazendo uma parceria legal. Então, vira uma cumplicidade. E por quê? É que o prestador de serviço, ele tem que entender que ele nunca pode fechar uma porta. Você entendeu? Não pode. Às vezes custa caro não fechar a porta, mas você tem que honrar, porque a construção civil ainda é muito no fio do bigode. A construção ainda... o nosso trabalho é de extrema credibilidade, né? Exatamente. Mas você tem um contrato ali com a pessoa, exatamente. No meio do caminho sempre muda alguma coisinha que você tem que cumprir. Nós temos um mercado conservador, né? As pessoas gostam de ser bem atendidas. São, na maioria das vezes, a gente trabalha para muitas pessoas que, como se costuma dizer, né? Que às vezes não entende daquilo que você está fazendo exatamente. Então, ele necessita da sua tem que confiar em você. Capacidade técnica para resolver o problema da obra. Por mais que você trabalhe para uma construtora, né? Estou falando isso, né? Trabalhando muito tempo com terraplanagem, você vai lá e é contratado por uma construtora. A construtora, ela é especialista de fazer o prédio. Mas de fazer a escavação da fundação, de fazer a terraplanagem, de fazer a vala, enterrar um tubo, fazer uma demolição, ela depende de um especialista. E o especialista tem que ser você. Né? Ele não tem um especialista na empresa dele para cuidar da terraplanagem. Exatamente. Se ele fosse para isso aí, ele monta a empresa e faz. Exatamente. Então você tem que ser a referência para o cara. Então você como empresário, né? Você como empresário desse setor, você tem que ser aquele especialista que vai lá e dá consultoria pro cara. Fala assim, eu acho que você não devia cortar assim, você devia fazer assado. Puxa pra cá, né, mano? Você vai pra lá, vem pra cá. Tem que confiar na gente. Quebra primeiro aquele pedaço, vez aquele. Então, assim, esse é o grande lance do prestador de serviço. E eu acho legal você... eu acho legal você vir para a prestação de serviço, acho interessante isso, porque o que atrai muita gente para a engenharia ou para a construção civil de uma forma geral é o empreender, né? Vou construir para vender, para não sei o quê, para incorporar, vou juntar o terrenista. Cara, assim, isso acontece realmente, mas isso tem que estar lastreado por uma base que você tem que ir construindo, né? Vamos dizer assim, senão o tempo que você... Eu nunca fiz 2000 para 2001, meu primeiro prédio para vender foi em 2007. Meu avô corretor de imóveis, eu também sou terceira geração. Meu pai corretor de imóveis, eu corretor de imóveis. Eu montei uma construtora, nunca fiz nada para vender, só fiz prestação de serviço. Até 2007. Em 2007, aí todo mundo fala assim, aí eu fiz um prédio. Aí os caras, mas você não vai fazer 2 casinhas, você não vai fazer... Eu falei, cara... Eu fiquei prestando serviço aqui. Se eu tivesse começado fazendo 2 casinhas, 4 casinhas, 8 casinhas, não sei o quê, sabe quanto tempo eu ia levar para fazer o prédio? Os mesmos 7 anos. Você entendeu? Porque agora eu fui ganhando experiência, confiança, prestando serviço para os outros. Sim. E sabe como é que eu entrei no prédio? O cara que tinha feito um monte de vilagem, que depois virou meu sócio, falou, eu preciso de alguém com experiência em fazer prédio. Você já fez prédio para os outros, vem fazer para mim. Aí eu falei, cara, então vamos fazer junto. Você tem que fazer seu nome, né? Você tem que fazer seu nome, porque senão o seu nome, ele vai ficando
com a base esquecido com e com a base não tão sólida. Quando você vem da prestação de serviço, é aquilo lá. Por exemplo, eu falei para você que eu entro como sócio porque eu sou o gestor da obra. Não, cara, beleza, ele prefere me fazer isso, entendeu? Você começar, vou trocar a participação pelo meu serviço, entendeu? E assim vai indo, né? Entendeu? E outra, é o que você falou, o desafio do empresário hoje, do empreendedor, né? O nosso, por exemplo, é fechar contrato, pegar novas obras, né? Isso é diário, né? A gente não pode parar, né? Não. A gente não tem salário, né? Sim. Os salários são os contratos que a gente vai fechando, né? Exatamente. Não pode ficar parado, né? Exatamente. Esse é um desafio, né? E você faz mais obras hoje? Oi? Você está fazendo tanto técnico como comercial. Você também está fazendo comercial. Você que pega a obra. Toda a gente pega a obra. Legal. Faz comercial, fechamos no Urupema, fecha o Oba aqui. Estamos fazendo o Oba em Taubaté também, né? Sim. Iniciamos lá também, então eles estão fazendo mais uma loja lá. Legal. É bem legal. E tanto da Engemarca, além do Urupema, a gente tem mais 2 empreendimentos para iniciar deles também. Eles vão fazer um no Jardim América? Vão fazer no Jardim América e mais um no Vila Ema. Já vendeu lá o Jardim América? Tá vendendo. Tá vendendo? Tá vendendo. A gente já fez uma pré-demolição lá. Também tinha umas casas lá, agora vai ter escavação. Lá que são 2 torres. Muito boa de trabalhar em Engemarca, né? Muito bom. Lá mandam bem. Muito bom. O pessoal da Engemarca aí tá de parabéns. Legal. O Felipe legal. e o Edgar. E aquele empreendimento novo que o Grupo Casa vai sair, lá não é demolição, lá não é... Você tá falando ali em frente de Chaparral ali. Ali eu não sei se é do Grupo Não, Casa. Ali não é do Grupo Casa, não. Ali não é do Grupo Casa, não. Não. Não? Ali é outra construtora, não tem Grupo Casa. Ali vai haver uma demolição, não vai ser implosão. Mas eu esqueci. Mas vai haver uma demolição. Mas não é agora também, não. Ainda tá em processo. Acho que ainda tem aprovação do projeto. Tem. Ali é um terreno que tá ali parado faz um bom tempo. Do Grupo Casa e depois do McDonald's, né? Ali é Esdras, né? Eu acho que não, hein? Depois do McDonald's ali é Esdras. Não, eu acho que tem... Eu acho que o... Não, o da esquina ali não é. Não, ali não é. Mas não é ali que vai chamar Arcos? Olha, o nome eu não tô lembrado, mas se for esse em frente, o em frente ao Chaparral. Mas não é. Entendi. Acho que também não tem a ver com... Eu acho que também não. Mas é isso. Agora pode falar. Não, pode falar. Vai falar. Não. Às vezes você tiver precisando de emprego de terraplanagem, vai ser Passa o cartão. Vai passar aqui, ó. O único detalhe é o seguinte... Você passa o cartão para mim, eu passo para ele com comissão. Tá? Legal. Mas eu vou te chamar um dia para você conhecer nosso... Não pula não, que senão... Não é chato, né? Tá fazendo alguma coisa aí? Então, você tá vai iniciar alguma obra agora? A gente vai começar na Rua Rondo ali, sabe, no Oriente. No Oriente, prédio? A gente vai fazer um prédio ali, mas... Vai escavar? Subsolo ou não? Então, já tem uma pré-escavação lá. Uhum. Mas vai escavar um pouco mais, mas pouca coisa, porque o terreno já era em declive, assim, tem um pouco para fazer. E no Putim já foi, mas vai ter mais. Legal. Vai ter mais. A marcar também, a gente trabalhou também no loteamento do Alphaville ali, 1 e 2 também. Legal. Ali, fazendo a terraplanagem ali também. E ali? Fizemos ali. Tem o lançamento do prêmio esse ano também, né? É? Mas vai ser Alphaville ou não vai ser? É Alfa Premium, né? Então, para Fazer fazer o próximo grupo agora, né? Do mesmo vai grupo. Ser terrenos grandes. Eles vão ser terrenos maiores. Oficial? Porra, mesmo? Terrenos maiores ali, Vai ser mais. Então, eu sei. Que é onde... Atrás da Troy. Onde é a empresa do lado da nossa empresa ali. Atrás da Troy, ali. Onde que do lado da Troy, né? Paisagismo ali. A nossa empresa fica do lado, né? Tem a Troy, né? A nossa empresa fica do lado ali da empresa de paisagismo, ou seja, na ponta de cima, e a Troina aqui embaixo, né? Nesse meio. Naquele meio aqui pra baixada. Entendi. Mas pega aquele platô ou não? Exato. Pega o platô também. Qual platô você tá dizendo? Pega lá em cima também. Isso, pega a parte de cima, né? Inicia-se na rua, né? A Irerê que sobe ali, né? Ele vai continuar a rua. Ele vai todo aquele terreno até lá embaixo, lá na rua. Vai ser tudo terrenos prêmios ali. Terreno de 2.000 metros. Vai ser tipo legal. A ideia é ser um... E já tá aprovando já tá em andamento. Já tá em andamento. Pô, legal. Vai ser bem legal ali. Também esperamos ali, trabalhar ali também. Terreno da família, né? Ali tá mais fácil, né? Esperamos trabalhar ali também. Ali a concorrência é marmelada, né? Mas o preço é apertado. O preço é apertado. Mas é que hoje em dia tem muita demanda no mercado. Tem espaço para todas as empresas trabalharem. O que demanda é preço, né? Hoje em dia o pessoal ele tem que entender também que ele não pode pegar só preço. Né? Ele tem que pegar uma média de valores, né? Sim. E chegar num acordo com você também do que pegar o mais barato, porque no ramo da terraplanagem da demolição tem... Cara, o jeito... A terraplanagem, eu vou falar para você... Tem de tudo, né? Tem de tudo. A terraplanagem, eu vou falar para você a minha visão como consumidor. Cara,
Sabe com quem que você fecha? Já contratou bastante. Muito. Sabe com quem que você fecha? Cara que você tá confiando, cara. Sim, é que eu O falei. cara que o cara confia. que tiver serviço. Muito prestação de serviço O pra cara, você. o cara que tiver o serviço cara que você bom, fala assim, cara, esse cara, Vai lá, faz ele tá pra mim. falando que é 50 caminhões de terra e é 50 mesmo. É. Porque o medo não é pagar mais ou menos os 50. O problema é você pagar 50 e receber 30. Né? esse Você problema. entendeu? Então, assim, e aí, então, se você for construindo essa Essa questão da confiança, credibilidade tem que ter. eu tenho um amigo que faz manutenção industrial. Ele desenvolveu um software. Pensa em alguma coisa assim para você. Que é o seguinte, ele mede os minutos que o cara dele trabalhou na obra e ele tem um preço diferenciado, mas ele cobra por... Na obra não, na indústria, por apontamento líquido lá. Uhum. Entendeu? Ele separa período de almoço, separa tudo, fala, não, todo mundo aí cobra valor da diária, valor da hora bruta, não, eu cobro hora líquida. Você entendeu? Efetivo, né? Hora efetiva. Produzida, Então, né? assim, se hoje em dia, com tanta coisa, cara, você conseguir cubicar digitalmente, fazer qualquer coisa nesse sentido, os caras vão falar, não, tá, pelo menos eu tô pagando. Sabe, como, pra gente finalizar, como a minha prestação de serviço, eu descobri um negócio na prestação de contas para fazer administração de obras que mudou a percepção. Sabe qual é a maior preocupação do cliente? A hora que ele me contrata, a hora que ele vai receber uma prestação de contas? Cara, ele só quer saber, ele está mais preocupado em saber se todo o dinheiro que ele gastou está na obra dele, do que se eu gastei bem ou mal. E se eu gastei bem ou mal é o segundo ponto. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro é o seguinte, cara, tem 12, ali, né? Foram 12 caçambas aqui, foi isso. E sabe como é que isso ficou o jeito mais claro de deixar isso para o cliente, de deixar isso mais claro para o cliente? É pura e simplesmente ser uma planilha, dia a dia, despesa por despesa, comprovante por comprovante atrás. Cara, o cara não quer gráfico, o cara não quer físico financeiro. Ele quer saber o que ele pagou tá ali. Né? Ele quer saber se o que ele pagou tá ali e se o que ele pagou foi aplicado na obra. Depois disso, aí você começa a falar, produzir muito, produzir pouco, só que ninguém deixa isso aqui claro e quer falar pro cara quanto produziu. Entendeu? Então, assim, essa relação de confiança, e por que a gente hoje só faz praticamente administração? Porque a gente entende que é o jeito de chegar no final do cara, no final da obra, e tá todo mundo amigo, entendeu? Tipo assim, cara, você gastou mais, eu recebi mais. Você gastou menos, eu recebi menos. Mas o dinheiro tá todo empreendido ali. Mas tá tudo ali, é o justo, entendeu? Não fica aquele negócio assim, quando é preço fechado, quanto mais eu economizar, mais eu ganho. E quando é preço fechado, quanto mais benefício o cara tiver pelo mesmo preço, melhor para ele. Então ele fica querendo que eu ponha uma porta melhor, ele fica querendo... Você entendeu? Na administração, não. Tem uma porta de 2.000 e tem uma de 3.000. Cara, ele vai na de 2. Ele vai na de 2, cara. Só que a gente sabe só que... Só você poder ganhar menos. Não. É que a de 2 ou a de 3, cara, a qualidade já são portas muito boas. Entendeu? Só que eu tenho que ter essa liberdade de falar pro cara, não é toda hora que é upgrade. Economiza seu dinheiro aí, né? E aí a gente faz um esquema da administração também, não ter teto, aí tem algumas outras coisas, né? Mas assim, mas quando você ganha confiança, a gente tem cara aí que tá indo pra 10ª obra com a gente. Muda muito. Quando você contrata terraplanagem, você contrata geralmente diária, empreita. Preto. É melhor serviço preto. Tudo em preto. Pra gente sempre vale a pena trabalhar por empreita, né? Porque a gente fala que locação de máquina, por hora hoje em dia nem existe mais, né? No mínimo um dia diária, né? Ou você vai locar a máquina por mês, né? Ajuda a pagar as contas. Exatamente. Você ganha dinheiro na empreita. Sim. Porque aí vira... no preço fechado, né? Fica melhor para todo mundo. Você sabe quanto você vai gastar, eu vou ganhar mais também. Porque você vai se dedicar mais, vai produzir mais, vai correr mais risco, né? Na diária não tem como você trabalhar no mesmo padrão, né? Mas legal. Mas é isso aí, mas muito bom te conhecer aí. Papo, agradeço. Um papo bem... Obrigado, Manezinho aí. Eu já tinha visto os seus vídeos. Muito obrigado aí por ter vindo de São Paulo aí, por nos atender. Poxa, sempre que quiser, nós estamos à disposição. Não, é isso que a alegria está em São José dos Campos. Nós sabemos que nós sabemos desse sentimento, porque quem vem para São José dos Campos. Eu falei isso para ele falou que não, mas ele tá para mudar para cá já. Manezinho vai mudar aqui para São José. Realmente, você mora onde, em São Paulo? É a 4ª melhor cidade do Brasil. Na Moca.
É um bairro bom, mas aqui tá me seduzindo bastante. Olha só, é o que a gente sempre fala aqui, né? A pessoa que vem para São José. Que vem para São José. São José não é a melhor cidade para você, assim, vamos supor, ter um lazer, né, a mais, né, do que São Paulo, essas coisas. Mas para morar é melhor do Brasil, né? A quarta é melhor, né? Não tem dúvida. Melhor. Legal. Mas, pessoal, obrigado por terem vindo aí. Obrigado, Paulo. Sempre que tiver um assunto bom para trazer aí, vamos prazer. A próxima implosão nós vamos oficialmente lá fazer uma reportagem em loco. Vamos ver se a próxima vai ser esse ano aí. Em loco. Vamos lá. Vamos lá ver. Não, nós vamos lá ver, furar e colocar a bomba. Vai ajudar a apertar o botão. Aí eu passo aqui no estúdio mesmo. Obrigado. Acendeu a bombinha, né? Vamos tirar.